você vê a mídia, eu queria até voltar nessa questão da mídia, porque eu acho que a mídia está manufaturando esse consenso, né? E a gente precisa quebrar ele. Eu não sei o que aconteceu, que na Globo a gente teve o Otávio Guedes, parece que ele está mudando, assim, a percepção dele. Vamos ver o que ele tem aqui para falar. Eu achei surpreendente esse espaço na Globo, eu não entendi muito bem por que ele resolveu detonar Malu Gaspar. Lewandowski confirmou que prestou consultoria jurídica ao Banco Master, mas diz que parou de atuar nos casos relacionados ao seu escritório depois de assumir o cargo no governo Lula. Está muito claro, Júlia, que a partir de 2024, quando o Banco Master já dá sinais de fraqueza, ele tentou montar uma rede de apoio de pessoas influentes, de pessoas que ele julgava influentes. Então é nesse contexto que entra o contrato com a mulher do Alexandre de Moraes, é nesse contexto que entra o ex-ministro Lewandowski, é nesse contexto que entra o Temer. A questão é se essa rede funcionou e se essa rede funcionou dentro da legalidade. Então, eu vou falar, por exemplo, do caso do ex-ministro Lewandowski. Lewandowski é contratado, vai ser ministro da Justiça. Está sob responsabilidade do ministro Lewandowski a Polícia Federal. Foi durante... O Lewandowski tem a favor dele o fato de que foi na gestão do Lewandowski em que a Polícia Federal prendeu o Vorcara, prendeu o celular e tocou a investigação. O que se tem, paralelamente isso, é uma saudável discussão ética. Como é que se deve haver uma quarentena para ministros do STF, qual é esta quarentena? Hoje ele não pode atuar em causas no Supremo. E a outra questão é a questão, por exemplo, você sai da sociedade, foi o que o ministro Lewandowski fez ao assumir o Ministério da Justiça, mas o sobrenome dele continua do escritório de advocacia, não só do Lewandowski, mas como de todos. Qual é o limite do tráfico de influência e qual é o limite do legítimo exercício da advocacia? Então, esse caso Master suscita essas discussões éticas, que não é especificamente sobre ele, é sobre todos. No caso específico do Lewandowski, até que tenha fatos em contrário, ele não interferiu na ação da Polícia Federal. Bom, mas aí você pode falar? Tá, bom, mas acho que tem uma questão aí, Otávio. Uma coisa é ele não ter interferido nessa ação da Polícia Federal agora. Você tem um ministro da Justiça com quem você possa conversar e que já teve na sua folha de pagamento, o filho desse ministro está na folha de pagamento, isso denota um conflito de interesse que até é meio impressionante que a Comissão de Ética do governo não tenha pegado isso. Quando o ministro Lewandowski assumiu o cargo, a gente até publicou na época no Jornal Globo uma matéria mostrando os cargos e contratos que ele ia deixar. Ele tinha também um contrato de consultoria com a JF, que também teve lá uma sociedade com o resort do Toffoli. Esses empresários que têm questões em tribunais superiores, eles estão fazendo o jogo deles, que é tentar abrir portas e conseguir acesso privilegiado a todas essas pessoas. Essas autoridades têm que saber o valor que isso tem e se proteger, porque agora, tendo o Lewandowski interferido na investigação ou não, aparentemente ele não interferiu em nada, fica uma sombra de dúvida. Né? O filho dele estava na folha de pagamento, assim como a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Aí você tem contrato do resort da família do Toffoli com o Vorcara. São muitos tentáculos que agora colocam todos esses relacionamentos sob suspeita. Não teve nesse caso, pode ter tido lá atrás, a gente não sabe. Ele entrou no ministério, o contrato continuou valendo. Então, eu acho que é uma questão muito complicada que coloca não só o Supremo, mas agora também o governo Lula aí nessa confusão toda, né? A impressão que dá é que quanto mais a gente puxa, mais tentáculos do Vorcara a gente acha, e aí ele não tinha preferência, ele tinha que estar em todos os lugares não inclui o executivo. Eu fico impressionada com a autoconfiança da Malu Gaspar, mas essas pessoas têm uma autoconfiança muito grande, geralmente reside no fato de que ela pode bloquear certas informações, né? As informações que não agradam. Por exemplo, Campos Neto não existe nessa equação dela aí de jeito nenhum, é tudo culpa do Conselho de Ética do Executivo. E eu acho que o que também é surpreendente aí é que a Globo, que é a grande lavajatista brasileira, tem uma grande experiência, uma ficha criminal em golpes de Estado, em criação de lava-jato, parece que está tomando uma postura, talvez um pouco de correção. Por que está acontecendo isso, Rui? Você que tem informações privilegiadas, conta para a gente, porque é incompreensível. Não, eu só vi uma observação sobre a fala da Malu Gaspar, que ela diz o seguinte: o ministro Lewandowski aparentemente não interferiu. Eu queria dizer que até prova em contrário, ele não interferiu. Né? O que estão suscitando, Otávio Guedes e ela de outro jeito, é o seguinte: hoje não existe uma restrição legal. No Poder Legislativo e no Executivo, você não pode contratar parentes para trabalharem com você, parentes até terceiro grau. No Executivo, você pode
um secretário, um ministro, em tese, pode. Mas, se é legal, mas não é muito ético, eu diria. Só que no judiciário não existe esse tipo de restrição. Então, o ministro não poderia advogar, mas a esposa e o filho, sim, embora ele tivesse advogado, quando não tinha, não era ministro. Então, das duas, uma. Ou muda tudo isso, tem até esses dias na imprensa saiu quantos processos tem com parentes de juízes, desembargadores em vários níveis. E também, como é que você faz essa restrição? Que de repente o filho de um desembargador ou de um ministro não pode advogar se for advogado, ou pode advogar só em causas que não envolvam. Então eu sou a favor, já que vão fazer um código de ética, discutir com a OAB também, ver quais são os limites da advocacia diante dos laços de parentesco. Mas volto a falar, tudo isso agora é uma discussão lateral, porque não há nenhuma prova de que nessas relações já mencionadas tenha havido um desvio de curso das investigações em relação ao maior golpe financeiro da história do país. É disso que se trata. O resto, que não deixou de existir, não deva ser avaliado, acaba funcionando como cortina de fumaça para não entrar no fundamental. Por exemplo, você mencionou a ideia, a proposta não aprovada do senador Ciro Nogueira de elevar os limites do Fundo Garantidor de Crédito de 250 para 1 milhão. Ele pode dizer que estava querendo proteger os investidores, independentemente de haver qualquer quebra do grupo Vorcaro. Não há uma intenção e uma ilação, mas eu não posso, até por outros antecedentes, por outras coisas, poderia ser até mais assertivo em relação ao senador, mas eu não costumo acusar sem provas. Então, nesse caso que você mencionou, evidente que há uma ilação, principalmente quando você percebe depois como é que era a situação do Banco Master e coligados. Mas não dá para afirmar claramente que isso foi combinado com o Vorcaro. Eu queria falar ainda sobre o essencial. Você vê que agora tem uma briga aberta por conta da igreja lá do Valadão, porque a senadora Damares, junto com o Malafaia, não, tem setores da igreja aí que estão envolvidos nisso também. E foi criticada porque não deveria envolver as igrejas e tal. Então, isso transborda a própria esfera do mercado financeiro, que tem aí fintechs grandes, o Vorcaro não cometeu crime sozinho, mas isso chega agora em setores da igreja pentecostal, e isso também pode ter desdobramentos, inclusive no campo da direita no processo eleitoral. São coisas que a gente... esses desdobramentos? Como que o senhor vê desdobramentos no campo eleitoral desse caso? Setores, principalmente a cúpula dessas igrejas, Malafaia e outros, eles fazem uma campanha aberta contra o governo Lula e para evitar a eleição do presidente Lula. Quando eles começam a brigar entre si, quando surge agora 3 candidatos no campo do PSD, há uma fragmentação que não se cola logo em seguida. Isso deixa vestígios, isso deixa mágoas. Quando no campo de cá, no campo da esquerda, da democracia, há uma unidade muito grande em torno da candidatura do presidente Lula e do seu governo, inclusive de ministros representando outros partidos que não são desse campo da centro-esquerda, da esquerda, que manifestam a disposição de, independentemente da decisão dos seus partidos, já antecipam a sua intenção, as suas declarações de apoio à reeleição do presidente Lula.